Gente, muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai meditar numa palavra em Salmos, que maravilhosa demais, para sempre trazer, né, uma nova revelação, uma nova alegria, uma nova direção de que Deus está cuidando de todas as coisas. Então, enquanto isso, ó, a primeira coisa que você vai fazer agora é primeiro já compartilhar aí, pega esse aviãozinho, compartilha. A galera aqui do YouTube também dá para convidar. Eu não sei se do Face dá. Compartilha, que depois a pessoa vai ver, que vai ser uma palavra maravilhosa demais para dar esperança para o dia. Pega o seu kit BBC, que agora a gente está chique, tem um só nosso. Meditando. O que é um kit BBC? Bíblia, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno, que o caderno a gente anota coisas que Deus vai nos trazendo, nos ensinando. O seu bloco, para que você possa anotar aquilo que Deus vai te dando de informações diárias. Ó, para você ter noção, eu tô com 1, 2, 3, 4 coisas aqui que Deus me deu, me lembrou que eu tenho que fazer hoje. Então, todos os dias, na minha devocional, eu sempre pergunto, e aí, Deus, qual é a prioridade de hoje? E aí eu coloco num bloco. Por quê? Para eu não esquecer. E aí o bloco fica num lugar fácil. E aí, ó, que nem o de ontem. Deixa eu mostrar para vocês o de ontem. Ah, eu arranquei. É porque eu arranco. Mas vou te mostrar o de anteontem. Ah, não, o de ontem tá aqui, não arranquei, não. Ó, eu fui ticando, ó, o que eu dei conta. Eu tiquei. E aí, quando eu faço tudo, eu arranco a folha para eu não me desorganizar, sabe? A Eliana, você podia disponibilizar esse kit. Menina, as meninas estão mandando mensagens aqui que quer também. Então, o que eu tô fazendo? Eu fiz algo especial aqui para vocês. Eu entro em contato para te explicar. Eu fiz capa diferente. As meninas pediram caneca, porque, ó, o próximo é a caneca pro café, pra gente acordar, sabe? Eu fiz. Pensei em algo especial. Assim, as meninas aqui no primeiro dia que eu mostrei quiseram. Então eu fiz, eu falo com você. Entro em contato hoje, meninas, com vocês. As meninas estão aqui desde, acho que foi segunda que eu mostrei. Desde terça-feira eu quero. Aí eu fiz uma proposta para elas. Eu falei assim, tudo bem. Então eu quero fazer algo especial para vocês, porque esse aqui eu fiz com as minhas cores prediletas. Eu fiz para mim, pensando em mim. E aí, para vocês, eu pensei em fazer capa diferente. As meninas pensaram na caneca, porque essa caneca aqui, as meninas, você vai fazer caneca também? Eu falei assim, então tá, então vamos fazer uma caneca com nome e tudo mais. Aí é pensando em vocês, aí é legal. Mas vamos falar do que interessa? Depois a gente conversa sobre isso. Pega o seu kit, sua Bíblia, seu caderno, o seu bloco para informações diárias que Deus vai te direcionando, o seu café e uma caneta para a gente poder escrever aquilo que Deus tem nos reservado para essa manhã. Deixa eu abrir meu caderno das minhas anotações de hoje. Vamos lá. Nós vamos fazer hoje do jeitinho que eu ensinei para vocês naquela live lá do devocional. Como é que a gente faz? A gente já tem direcionado um estudo e aí a gente vai lendo versículo por versículo e aí você vai... Aquilo que saltar aos seus olhos, você vai anotando no seu caderno. E se nesse meio do caminho Deus trazer também uma lembrança de alguma informação diária, assim como acontece comigo, coloca aqui para você cumprir, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai meditar em Salmo 19. Pega aí a sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, não tem problema. Vai acompanhando comigo e vai anotando aquilo que Deus vai falando com você. Ah, lembrei. Eu boto aqui, para mim, coisas para eu não esquecer que eu tenho que falar aqui. Eu tenho que me apresentar, né? Tem gente aqui que não me conhece. E tem no YouTube também gente que não me conhece. Fabi e Miriam tá aqui, ó. Miriam, Fabi, Mariana tá aqui no YouTube. E no Face eu não consigo ver. Meninas, bom dia. Meu nome é Patrícia Campos. Eu trabalho com produção de noivas. E atualmente, eu e meu marido, nós somos líderes de família na nossa igreja. Então, ao decorrer dos anos, a gente aprendeu, fomos treinados, aprendemos a trabalhar com casais, a fazer cursos de casais, a
promover eventos para famílias e tudo mais, e aí eu peguei esse ensinamento e trouxe para o meu trabalho, para a minha profissão. Como eu trabalho com casamento, e casamento é um sonho de Deus na vida de alguém, na vida de uma mulher, na vida de uma pessoa. Então, eu aproveitei essa oportunidade de misturar tudo, né? E aí eu falei meu slogan ontem, eu falei assim, que eu preparo as minhas noivas, produção, maquiagem, penteado, eu preparo as minhas noivas não só para a cerimônia, mas para a vida toda, disponibilizando cursos de casais, treinamentos e tal, para que a gente possa, de verdade, não estar linda só lá na cerimônia, mas estar linda e feliz, ter um casamento lindo, próspero, abençoado, que é uma construção, né? E a gente precisa aprender, porque ninguém me ensinou. Eu só fui fazer um curso de casais, eu tinha 5, 6 anos de casada, porque foi na época que começou esse negócio de ter curso, e meu casamento foi por muito pouco, foi por água abaixo. E se a gente começar a já entrar num casamento conhecendo o que a gente vai enfrentar, as coisas que a gente precisa aprender, gente, é maravilhoso demais. Você potencializa o seu casamento logo de início. Então, é maravilhoso. Vamos lá. Eu acho que eu já me apresentei sério mesmo. Ó. Eu coloquei aqui tudo que eu tenho que falar aqui, porque as pessoas falam assim, quem é você? Sou nova aqui. Aí, ó, fala para pegar a Bíblia, se apresenta, inicia a leitura bíblica, e convida para o projeto. Nós estamos num projeto chamado Meditando e Me Empoderando, onde todos os dias, lá no Telegram, onde todos os dias a gente compartilha uma chave diária. Algo muito especial da Bíblia, para você ter um dia abençoado. E uma tarefa. A gente compartilha com você, e aí todos os dias, de manhã, você vê essa chave diária, coloca em prática e já muda a chavinha do seu dia, e depois vem para cá para a live, para poder juntar todas as informações. E se você quiser participar, é só entrar em contato lá no direct, falar, eu quero participar, que eu adiciono você lá. É só isso, tá bom? E aí te explico como é que é. Vamos lá. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles tornam conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouvem o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e sua palavra aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela, o sol irrompe como um noivo depois do casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza o seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança, e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Ó, aquilo que vai trazendo aí, uma frase que possa saltar aos seus olhos, você, ó, sublinha. Eu fiz isso. Eu fui lendo, ó, e sublinhando. A minha Bíblia está sublinhada. Tem alguns versículos aqui que me saltaram, e é isso que a gente vai estar... eu vou estar lendo tudo e vou estar enfatizando aquilo que ele me saltou aos olhos. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para o teu servo. Grandes recompensa para quem os cumpre.
Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra o teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e o meu redentor. Gente, esse salmo é muito, muito, muito rico. Muito rico. Vamos rápido, porque é a riqueza tão grande que no Instagram aqui pode acabar caindo. Olha, o sinal aqui, como é que tá o sinal aqui, Fabi, Miriam, Mariane, no YouTube? As meninas têm reclamado muito que tá falhando aqui muito no Instagram. Então, se vocês quiserem ir para lá, para o YouTube, vai para lá, porque além de ficar gravado, tem a questão do sinal também, que a transmissão lá é melhor, tá bom? Vamos lá. Ele começa nesse Salmo 19, é Davi que escreve, tá? É como se... Isso aqui é uma canção. Salmo 19, Lu. Essa é uma canção que Davi está escrevendo. Davi era um músico. Ele era rei de Israel e ele era músico. Ele fazia instrumentos. Gente, depois a gente conversa sobre... Um dia eu te conto sobre Davi. Ele era muito bom nas coisas. Ele tinha muitas habilidades. E ele está fazendo uma música aqui para Deus. E aí ele fala assim, ó. No início ele fala, os céus proclamam agora a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. dia após dia, elas continuam a falar. Até o versículo 6, até o versículo 6, ele está falando para mim, para você, para te dar certeza de como Deus, ele é poderoso e ele soube colocar exatamente as coisas no devido lugar. Ele está falando para mim, para você, ele está te provando que, olha, ele fez os céus e a terra, o firmamento, pelo poder das mãos dele. Sabe, poderosa? Ele fez tudo isso, colocou o sol no lugar, a lua no lugar, ele colocou as estrelas nos lugares certos, inclusive deu nome. Você sabia que as estrelas têm nome, cada uma delas? Sabe, né? Cada uma delas tem nome. Deus, ele não só fez o firmamento, ele fez tudo no devido lugar. E ele vai te falando aqui até os 6. Sabe o que ele quer dizer sobre isso? Primeiro, se ele fez coisas, né? O firmamento, sol, lua e estrelas, e colocou o nome, para ele era tão especial colocar exatamente no lugar certo, todos eles, para que eles pudessem funcionar da maneira certa. Imagina você, que é a criatura que ele mais ama, é a criatura que ele mais tem carinho, mais ele olha e fala assim, nossa, muito bom. Lembra que a gente estudou Gênesis? E quando ele nos fez, ele falando assim, olha, muito bom. E aí, ele fala, aí quando ele vai lá para o versículo 5, sabe o que ele fala? Ó, primeiro o que a gente aprende até o 5, até o 4? Que ele colocou as coisas, ele sabe das coisas, ele colocou as coisas no devido lugar. E ainda deu nome para essas coisas. Para ele, era tão especial quanto. Lá no 5, ele fala assim, dela o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alegra-se como um valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. Sabe o que ele está falando, gente? Olha o poder que ele deu para um sol. Olha o poder. Gente, isso é poderoso demais. Olha o poder que ele deu para o sol. Ele falou assim, sol, eu estou criando você. E você vai assim, ó, pá, brilhar. As pessoas vão ver, você vai ser como um rei, você vai aparecer aqui como um noivo valente, e e você vai, porque ele foi sonhando, sabe? Ele pensou no sol e foi sonhando. Imaginem você, garota,
Se ele sonhou esse negócio grande, tanto para o sol, que ele fosse uou, ia ser uma glória no céu. Ele sonhou e ele falou assim, olha, sol, você vai ser uma glória, vai resplandecer a minha glória, vai aparecer e as pessoas vão ver como você é lindo, como você brilha, como você é poderoso. Imagina eu e você. Não é lindo demais, gente? É lindo demais, é lindo demais. E ele, a mesma coisa para mim, para você. Ele fala assim, olha, eu vou fazer a Luana, a Beth, a Mariana, a Miriam, a Fabiana, a Lilian, a Eliana, a Luana, Luciana, a Débora, a Andréia. Dá até para eu falar, acho que todo mundo é hoje, ó. Ana, Carol, a Crochê, que eu não sei o nome. Crochê, me fala o seu nome. Deus fez você, e falou assim, vou fazê-la. E ela vai brilhar. E as pessoas vão ver que eu sou lindo, porque a minha glória vai resplandecer nela. Se ele fez isso com o sol, o sonho dele é que aconteça a mesma coisa com você. É lindo demais, gente, é lindo demais. Aí ele vai pro 7. Tudo isso só para demonstrar para mim, para você, o quanto ele é poderoso, porque ele sabe qual é o seu lugar. Ele sabe. Ele colocou o sol no lugar, a estrela no lugar e a lua no lugar. Ele sabe. Ele colocou o firmamento, fez o firmamento de forma que eles não se batessem. O firmamento é perfeito. Ou seja, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente as coisas no lugar certo. Ele tem o poder para isso e o poder para que eles não aconteça nada de errado em relação a esse sistema. Entende? Ele está no controle do sistema, desse firmamento. A gente aprende que ele está no controle do firmamento. Ou seja, ele está no controle das nossas vidas. A outra coisa, ele também sabe o que é melhor para nós. E a terceira é que assim como ele sonha com o sol para brilhar, ele sonha comigo e com você também. Ele sonha para que você brilhe. Aí no 7, ele fala assim, ó, a lei do Senhor, ela é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Ele está falando assim, olha, confia, porque a lei dele, o que é a lei dele, gente? Isso aqui, ó. A lei dele está aqui. Então ele está falando assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. E revigora mesmo, gente. Revigora. Ontem, a Fabinha está aqui. Ela me mandou uma mensagem exatamente na hora certa, Fabinha. Deus, ele faz assim, ele cuida da gente exatamente na hora que a gente precisa. Na noite anterior, eu dormi muito pouco, porque eu estava fazendo material do Meditando, estava fazendo algumas coisas aqui, aí as meninas me pediram um caderno, aí eu falei assim, não, gente, eu quero fazer uma coisa especial, extraordinária, que tá. E aí, o que a gente faz? Trabalha que nem uma doida, não dorme, não descansa. E aí, Deus, ele tentou o tempo todo, ele tentou, mas eu não deixei, não. Eu hoje, de manhã, conversando com ele, ele falou assim, olha, você não se atentou para o que eu falei para você. Ele falou, ele tentou fazer eu descansar. Vai descansar, menina, vai descansar. Mas eu quero terminar porque eu quero descansar no sábado. Não, eu quero terminar porque eu quero descansar no sábado. Ele tentou de várias formas. A Fabinha me mandou uma mensagem exatamente assim, ó. O fardo de Deus é leve. Se tiver pesado, é porque tá pegando coisa que não é para pegar. Aí ela mandou. As músicas, eu sempre gosto de trabalhar ouvindo canções. Só tinha música de descanso. Mas eu também não percebi, eu não notei, não. Aí meu marido, quando deu umas 5 horas da tarde, eu já estava lá trabalhando assim, aí ele, cara, vai dormir, vai descansar. Não, eu quero terminar. Beleza. Deu 8 horas da noite, foi a hora que eu decidi parar, porque eu não acabei. Decidi parar, peguei o meu kit dormido, de dormir, meu travesseirinho, meu lençol, fui pro sofá para deitar perto dele. Aí eu peguei o tablet para guardar.
Quando eu fui guardar, disparou uma música falando sobre descanso. Aí eu falei assim, ai, que saco. Hoje só tá dando música de descanso. Mas eu reclamei no sentido assim, pô, tá falando coisa de descanso e eu não pude descansar. Mas eu não sabia. Deus estava tentando falar comigo. E eu, bizonha. Sabe o que estou falando isso para você? Porque é assim mesmo. A gente não... por mais... A gente tem que estar ligado, a gente tem que ficar aqui o tempo todo. E ainda assim, a gente falha. Ainda assim, uma informação sai. Imagina se a gente não se encher disso aqui, gente. Então, se agarre dessa palavra, como se não houvesse amanhã. Porque ainda assim, nós somos imperfeitos e às vezes a gente não consegue entender o que Deus está mandando a gente fazer. Ele estava me mandando descansar o dia inteiro e eu... Ai, Deus, eu tenho que fazer. Aí, tudo bem. Fui dormir. Hoje, de manhã, nesse momento que eu estava na minha devocional, eu estava assim, poxa, queria tanto ter acordado mais cedo, que eu estava muito cansada, muito cansada fisicamente. Aí, qual foi o versículo que saltou aos meus olhos? A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Porque eu tinha acabado de fazer a devocional e eu estava alegre de novo. Feliz, alegre, animada, animadésima. Aí ele falou assim para mim, ontem... Ah, não, aí eu esqueci da última parte. Aí quando eu guardei o meu tablet, soltou essa música de descanso, eu reclamei que, que droga, só deu música de descanso. Aí o André falou assim, meu marido, só você que não está entendendo. Ele falou assim pra mim, só você que não tá entendendo, cara, que tem que descansar. Aí eu, nada a ver. Quando eu acordei hoje de manhã e eu tava no meu momento de devocional, Deus revigorou as forças de novo. Aí saltou, porque eu já tava alegre, até os 6 eu tava super alegre, já feliz, alegre pelas revelações. Quando eu cheguei no 7, eu li esse versículo, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Aí ele falou assim para mim, até o seu marido entendeu, você não entendeu que precisa descansar, não precisa correr que nem uma doida. Aí eu, é mesmo, né? Tá bom, hoje eu vou descansar então. Entende? E quando ele fala descanso, não é descanso exatamente assim, você não vai fazer nada. Não, é de fazer aquilo que deve fazer, que nem a Fabiana mandou mensagem para mim. Tô fazendo coisa além que não era para fazer. Uma coisa de cada vez, cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Tô falando isso para você, sabe por quê? Porque às vezes a gente se cobra muito, fazer muitas coisas no dia, a nossa casa, a nossa vida, o seu trabalho. Às vezes a gente se cobra fazer muitas coisas, melhor. A gente se cobra produzir muito. Mas o produzir muito não é o mais importante. O que é mais importante é a qualidade da produção. As meninas lá da chave, sabe o que eu tenho passado com algumas meninas lá da chave? Que às vezes perdem, porque todo dia tem uma chave diária. Cada dia corresponde a uma chave diária. Gente, hoje eu botei lá. Hoje faz 1 mês que nós estamos juntas. Caraca, que lindo! Mêsversário. Tem 31 dias. Eu contei 31 porque tem mês que tem 31. 31 dias que nós estamos juntas. E cada um deles corresponde a um dia. Aí sabe o que acontece? Às vezes as meninas não conseguem ver, às vezes sábado, domingo, segunda, terça, aí depois fica correndo com as chaves. Não é o ideal. Faz faz o exercício, lê, porque tem a ver com treinar o espírito. Então, você está lendo, relendo, treinando o espírito. Lendo, relendo, treinando o espírito. Lendo, relendo, declarando. Lembra? Lendo, relendo, declarando. Lendo, relendo, declarando. E aquilo não adianta você pegar 4 chaves, é uma diária. O que vale a pena, o que realmente faz diferença na nossa vida, é o passo a passo. Aí ele fala assim, ele continua aqui no versículo 7. E os decretos do Senhor são dignos de confiança. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Cara,
A palavra dele é digna de confiança, acredita nela. Se ela está falando que ela tem sonho, que Deus tem sonhos para você, que Deus tem planos, que o desejo dele é que ele queira muitas coisas para você, então significa que você precisa crer. E ele já está avisando aqui para a gente, ó, creia, pode confiar. Ih, meu pai chegou aqui, arrasei. Oi, pai! Saudade, manda um beijo para minha mãe. Eles moram lá em Natal, gente, então eu já estou longe deles já faz tempinho, desde ano retrasado. E aí ele continua aqui, ó. 8. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos. Olha só, o 7 e o 8, sabe o que ele está ensinando para nós? Tá cansada? Tá triste? Tá se sentindo triste por alguma coisa? Tá desesperançada? Vai na palavra, senta lá na palavra e vai ler a palavra. Sabe por quê? Porque ela revigora a sua alma, ela traz alegria, traz esperança de novo. E o mais importante, você pode confiar verdadeiramente em tudo que está escrito aqui. Porque se ele tem coisas boas para você, significa que ele já fez. Lembra que foi em alguma live dessa, não sei se foi ontem ou anteontem, que eu falei assim, olha, Deus começa pelo fim. Ou seja, ele já escreveu a sua história, ele já escreveu um propósito para você, depois ele te criou. Ele primeiro criou um propósito. Primeiro criou uma habilidade, depois ele falou assim, vou criar a Luana agora para cumprir esse propósito. Então eu vou fazer ela assim, desse jeito, gostando disso, gostando daquilo. Ele faz assim. E o mais legal dessa história toda é que, assim, já está escrita a sua história de sucesso, já está escrita. Você só tem que escolher ela e tem que começar a perguntar para Deus, e aí, Deus, qual é a história aí para eu poder seguir ela? Sabe? É só você acreditar nisso. Ele fala, ó, acredita nisso, porque é de confiança, essa palavra é de confiança. Porque os mandamentos dele são límpidos. O que são límpidos? Transparentes, como água. Ó, são límpidos. Você consegue olhar a água e consegue olhar do outro lado. Isso significa que é transparente. A palavra dele não esconde verdades. Confia, acredita, com todo o seu coração. Aí ele fala no 8 assim, ó, a gente aprendeu sobre temor. O que é temor? Ele fala assim, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Nós aprendemos que temor não é ter medo. Temor é respeito. A gente falou de várias coisas do que é temor. Mas para sintetizar isso, temor nada mais é do que honrar e respeitar tudo aquilo que Deus também acha que é respeitoso e honroso. É você olhar como ele vê. É sentir como ele sente, é desejar o que ele deseja. Isso é temor. E isso dura para sempre. Por que dura para sempre? Porque é ele que vai alimentando no seu coração. Hoje você está desanimado, aí você vai lá, busca na palavra dele, ele te anima de novo, porque a palavra dele revigora a sua alma. E aí aqueles sonhos de hoje de manhã que você estava desanimado, voltou de novo. Então, ó, é para sempre. Ele vai te revigorando, ele vai cuidando de você. Entende que é mesmo, a palavra é sempre um passo a passo para a gente seguir, para que esses sonhos não venham morrer. Para que a gente possa estar com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz dele diariamente, sabe? Aí ele fala, as instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Sabe o que ele está querendo dizer para você e para mim? Que existem instruções. Por isso de um bloco. Existem instruções. Ele quer te dar instruções, ele quer te dar faz assim, vou usar a Fabiana como exemplo. Fabiana é uma consultora famosésima da Mary Kay, vende pra caramba, ela arrasa demais. E aí, Deus, ele quer falar para ela, agora no coronavírus, Fabiana, faz assim, faz assado. Ele tem instruções de como ela vai agora cuidar dessas coisas todas. Ele tem instruções para você de como ele vai... A Lu, por exemplo, a Lu é minha noiva.
Ela teve que adiar o casamento dela. Deus vai estar dando instruções para ela, para qual é a melhor hora, a melhor data agora, como é que vai ser, se precisa modificar alguma coisa na cerimônia, se precisa convidar mais pessoas ou menos pessoas. Deus vai começar a dar instruções. É isso que ele deseja para nós. Sabe por quê? Mas sabe por que ele deseja dar instruções? Por quê? Ó, ele fala aqui. Porque essas instruções são verdadeiras. E elas são corretas. E a gente leu no versículo na semana ontem, eu acho, ontem. E elas não permitam que você tropece. Não tem melhor coisa do que você pegar informação privilegiada com quem já sabe e já está esperando você no futuro. Então é maravilhoso demais isso. Aí, olha só o que ele continua falando. Que as instruções dele são mais desejáveis que ouro. E mesmo o ouro puro. Sabe aquele ouro puro? As instruções dele são muito mais desejáveis que isso. Mais desejáveis também do que o mel. Porque lá, na época, o mel era muito valoroso. Era muito valor. Sabe o que ele está falando? Primeiro que ele está falando aqui que ele passou por essa experiência de ter um bloquinho lá e escrever todas as instruções. E Deus dava instrução de guerra. O Davi, ele era um rei especializado em guerra. O cara era muito bom, o cara era estratégico, o cara ganhava todas as guerras. O cara era muito bom. Você acha que ele ganhava à toa as guerras? Não, Deus dava as instruções para ele. Ele era o cara. Davi era um cara que as pessoas... ele foi, lógico, tinha muitos inimigos, exatamente porque ele era o cara. E ele reconhecia que tudo que ele sabia, todas as estratégias que ele fazia, ele era o cara, porque era Deus que dava as informações privilegiadas para ele. E que por isso, e ele era muito rico, cara. Ele era muito, muito, muito rico. Salomão foi o cara mais rico até hoje. Davi era filho dele. Ele não só foi herdeiro de um pai rico. Ah, não, gente, Salomão foi filho de Davi, né? Eu acho que eu tô falando besteira agora. Pai, me fala aí, meu pai sabe mais a Bíblia do que eu. Eu acho que eu tô falando besteira aqui, mas tudo bem. O cara era muito rico. O cara era muito rico. Entende? Então, olha só. Ele tá falando para mim e para você que as informações, as instruções, as nossas instruções, a instrução de Deus é mais rica do que qualquer ouro. Porque ele vai te levar para o caminho certo. Aí ele continua assim, ó. Aí tem a parte difícil. Davi, pai de Salomão. Gente, esquece que... Ih, meu Deus, acho que quase eu caí. Eu acho que eu caí aqui na transmissão do YouTube. Me avisa aí. Gente, Salomão só foi muito rico porque o Davi era muito inteligente e ensinou o Salomão a buscar sabedoria. Depois me fala aí, gente, se tá ruim. A Beth falando assim, você inverteu. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. E aí, olha só, olha o que ele continua falando aqui. Que as advertências são mais... O mel, né? São mais doces que o mel. Mesmo o mel que goteja do favo são uma advertência para o teu servo, quando recompensa para quem os cumpre. Sabe o que ele está falando? Que ele nos tem advertência no meio dessa revelação de instrução. Mas quem cumpre, tem recompensa. Tem recompensa. Por mais difícil que seja ouvir e obedecer, Patrícia, descansa, cara, descansa. Tem recompensa. Eu tô com meu braço todo doído. Eu não poderia ter descansado? Entende? A gente pega coisas para fazer que não é para fazer, né, naquele momento. Então, ouve atentamente a voz de Deus e segue as instruções, porque você vai ser recompensado. Aí ele termina os Salmos falando assim, olha que lindo. Quem é capaz de distinguir os próprios erros?